E aí galera do YouTube, bom dia, é eu aqui, Arquimedes, aqui da nossa famosa Caratinga, não é verdade? É o Dr. Ayata aqui para postar mais um vídeo aí no canal sobre técnicas de tiro a longa distância. Tá ficando uma série um pouquinho mais comprida, mas é melhor do que às vezes fazer um vídeo muito longo. Então eu vou passar uma parte mais aí sobre isso aí, ó, que são os tiros a longa distância. Antes de continuar dando andamento mais adiante aí, eu quero pedir desculpa, galera, aí que eu tô um pouco afônico, tá? É gripe mesmo, a garganta não tá muito boa, mas quero também mandar um abração pra Júlia, filha do Hélio, inscrita aí no canal. Júlia, abração pra você. É uma garotinha de 4 anos que o Hélio me passou, que quando ele vai ver os vídeos lá na casa dele, ela já falou: é o Arquimedes lá de Caratinga. Eu tenho também uma sobrinha com esse nome Júlia, é uma gracinha. Então, Hélio, para você e para a Júlia, tá aquele abração mesmo do coração aqui. E vamos então dar andamento. Quando a gente fala sobre tiro a longa distância, a gente precisa de entender o que é na prática um tiro a longa distância. E na prática um tiro a longa distância é isso que vocês estão vendo aí, tá? É o disparo no qual se aproveita o maior alcance útil da arma. Então isso é um tiro de longa distância. Toda arma ela tem um alcance útil nos seus tiros. E a longa distância para essa arma é aquele acerto que a gente faz no maior alcance útil que a arma pode produzir. Só para não ficar, às vezes, para quem é iniciante ou para quem tá pegando esse vídeo sem pegar outros aí que eu já coloquei no canal, vamos definir aqui direitinho sobre esse detalhe de alcance de arma então, tá? Quando a gente fala de alcance de arma, nós temos dois tipos de alcance. Vocês estão vendo aí, um é o alcance total. O que é o alcance total de uma arma? É o percurso total que um projétil pode ter desde que ele abandona a arma pela boca do cano até a hora que ele cai no solo. Então isso é o alcance total. O conceito Thaís diz respeito ao maior alcance que uma arma pode arremessar um projétil até que o mesmo toque o solo. Mas para nós no tiro a longa distância, o que interessa é o alcance útil. E o alcance útil é diferente do alcance total. Ele é menor do que o alcance total. Por quê? Porque o alcance útil diz respeito ao limite de alcance no qual um projétil arremessado pode infligir danos ao alvo. Então esse é o alcance útil. Não adianta nada, vamos falar aqui de uma coisa bem corriqueira. Eu tenho uma arma que o meu projétil vai até 300 metros. Mas se tiver lá, vamos dizer que fosse uma caça, né, uma pomba a 300 metros, ele iria encostar nela e cair logo no chão sem trazer dano nenhum a ela. Por quê? Porque nessa distância ele não consegue trazer dano efetivo ao alvo ou marcar pelo menos o alvo com energia. Então isso acontece dentro do alcance útil da arma, não no alcance total. Então toda arma ela tem o alcance total e tem o alcance útil. Para tiro de longa distância, conta-se o alcance útil, ou seja, só sedimentando bem o ensinamento, aquele alcance no qual o projétil pode infligir danos ao alvo ou pelo menos marcar com energia o alvo. Tá? Então, entendendo isto, e como o universo das armas de ar comprimido é muito vasto, não só em calibres, nas armas de fogo, por exemplo, o que difere uma da outra é basicamente se ela é curta ou longa e o calibre dela. Agora, nas armas de ar comprimido, não. Nas armas de ar comprimido,
se ela é curta ou longa, se ela é Gazan, se ela é PCP, se ela é multipump, se ela tem a mola com a potência A, B, C ou D. Os projéteis sempre serão o mesmo, mas os aspectos que se levam em conta não estão no projétil em si só, estão no tipo de construção da arma, na mola que ela tem. Então essa variedade nas armas de ar comprimido é muito grande. Por isso que nós dizemos o seguinte, que tiro de longo alcance na arma de ar comprimido, cada um possui o seu perfil. Vocês estão vendo aí no quadro aí, cada arma vai possuir uma metragem diferente para o longo alcance, tendo em vista essa variedade que eu já falei aqui de construção das armas. Mas normalmente o longo alcance de cada arma está diretamente relacionado com a potência e a precisão da arma. Por que a potência e a precisão? Porque não adianta ela ter potência, mas não ter precisão. Eu quero acertar o alvo e eu nem sei se o projétil passou por lá porque a arma não é precisa. Então o tiro de longo alcance ele está vinculado à potência e à precisão da arma para que ele se torne efetivo. E cada arma de ar comprimido tem o seu alcance, sendo que normalmente, vamos supor, toda F-22 Nitro 800 vai ter mais ou menos o mesmo alcance. Mas existem outros de potência menor, maior, então o atirador precisa de descobrir direitinho qual é o longo alcance da arma dele. Então vamos falar aqui, já que nós falamos que tiro de longo alcance depende da potência e da precisão, entender esses dois conceitos dentro do tiro de longo alcance. Potência no tiro de longo alcance é a capacidade que uma arma possui para arremessar projéteis pesados ou lançar um projétil a longa distância. Hoje nós estamos aí num momento de uma variação muito grande de projéteis nos pesos e nas formas. Tem um inscrito aí do canal, um amigão meu aí, gente boa demais da conta, que está passeando esses dias aí fora do Brasil. E ele me mandou a foto de uma caixa de chumbo com projétil 5,5 no peso de 1,8 gramas, quase 2 gramas. E é calibre 5,5, você acha o calibre 5,5 de 1 grama, de 1,15. Então, alta potência em arma de ar comprimido, a gente define então não pelo calibre, pela mola só em si, mas pela capacidade que a arma tem de fazer dois tipos de arremesso. Um é arremessar projéteis pesados, além daquilo que às vezes ela foi programada na engenharia dela para arremessar. E outra é a capacidade de lançar um projétil a longa distância. Então essa arma é potente. E precisão? Precisão é a capacidade de uma arma de arremessar repetidas vezes um projétil em uma mesma direção com a mínima variação no impacto do alvo entre os disparos. A variação sempre vai existir, tá? Você dificilmente vai fazer dois tiros iguais, tá? Uma bala dentro da outra, um chumbinho dentro do outro, porque os chumbinhos eles não são iguais, um sai com a variação mínima de gramas ou de frações de grama mais leve, mais pesado, ou o formato dele que saiu da indústria, embora você olhe a olho nu, parece que todos eles são iguais, tem um que é um pouquinho mais abaulado, menos, de forma que há uma variação, mas a arma é considerada precisa, se apesar da variação que um chumbo pode ter para o outro, além dos fatores humanos, que é aquele tremidinho que a gente dá, o arco de movimento, a temperatura, a pressão atmosférica, os ventos, a arma é considerada precisa, se apesar disso tudo, você arremessar projéteis repetidas vezes, der diversos tiros e ela ferir o alvo com a variação mínima de distância entre os disparos, então ela é considerada precisa. Para tiro de longa distância,
Precisão é essencial. Eu não sou contra a arma Magnum, essas armas aí com 75 kg de gás e tal, não sou contra, mas é o tipo de arma que é muito difícil você fazer tiro de longa distância com precisão com ela, com agrupamento bom. Você faz tiro acertando alvos, você põe uma lata lá, você vai acertar, mas agrupar a longa distância com ela é difícil. Por quê? Porque a potência dela, pela construção dela, implica em perda de precisão por causa de recuo de vibração. Já tem vídeo no canal aí falando disso, eu não vou nem entrar muito nesse aspecto não. Então, já que nós falamos que depende da potência e da precisão, vamos dar uma olhadinha como é que anda o quadro de potência normalmente nas armas de ar comprimido aqui no Brasil. A potência nas armas de ar comprimido no Brasil tem variado entre 120 metros por segundo e 480 metros por segundo. Normalmente você dificilmente vai pegar uma carabina que vai disparar a menos de 120 metros por segundo. A Arquimedes eu não conheço nenhuma que dispara projeto tão lento assim, a 120 metros só. As multipumps, por exemplo, se você carregar com 2 pumps ou 3, ele vai sair mais ou menos com essa velocidade. Você pode pôr até 10, né? Alguns como a Webley Rebel até 7, mas você dosa a pressão, mas normalmente nunca é menos de 120 por volta disto, e também não tem ultrapassado muito a 480 não, que já está quebrando a barreira do som nesse caso aí, embora exista. E tem algumas Sumatras que a pessoa consegue mexer, algumas outras armas de ar comprimido que disparam projéteis a uma velocidade um pouco maior. Tá? Existe uma gama, a gama Extreme, ela chega a disparar um projétil, 4,5, a quase 580 metros por segundo, mas é raro. No Brasil, elas estão variando entre 120 e 180 metros. Aí eu vou pegar um gancho aqui para dizer o seguinte: por isso que cada arma tem o seu longo alcance diferenciado, porque uma que atira 120 metros não pode lançar o projétil tão distante quanto uma que atira 480. Então isso aí, cada atirador precisa de entender qual que é o longo alcance para o padrão de arma que ele possui. Tá? Agora, a precisão nas armas de ar comprimido, elas variam em média de 1 polegada a 50 metros as mais precisas. Elas costumam fazer essa variação. É possível fazer tiros mais agrupados? É, mas precisa ser muito precisa. Se ela for muito precisa, já está muito bom. Se a 50 metros ela derivar um projeto para o outro, derivar um pouquinho no seu voo, no seu arrasto, e os agrupamentos ficaram a distância de mais ou menos 1 polegada, que é 2,54 centímetros, ela já é muito, muito, muito precisa se ela fizer isso a 50 metros. Normalmente a maioria faz isso a 25 a 20 metros. Tá? Mas aí tem um fator humano que a pessoa não pode desprezar quando ele fala desses detalhes aqui. Então, já que nós estamos falando de tiro de longa distância, o que seria um tiro de longa distância para uma arma de ar comprimido, então? Tiro de longa distância é isso que vocês estão vendo aí, ó. Para os técnicos, os engenheiros e os estudiosos das armas de ar comprimido, que entendem que existe todo um fator aerodinâmico no projétil, de peso, que implica em um arrasto difícil pelo ar, implica no projétil ser muito suscetível à mudança de pressão, de vento, de temperatura, essa coisa toda. Eles entendem que um tiro a partir de 30 metros já é de longa distância para armas de ar comprimido. Agora, o que acontece é que os atiradores estão ficando cada vez tão melhores e as armas tão sofisticadas que 30 metros é uma distância considerada de longa distância, mas os atiradores já estão conseguindo fazer isso fácil, mesmo com armas consideradas mais básicas, mais simples. Mas de 30 metros para lá, tá? Um tiro já é considerado um tiro de longa distância. Então vamos dar uma olhadinha aqui mais ou menos. Isso aqui é um quadro que há divergências nele, que eu vou mostrar para vocês. Deixa eu botar o quadro aí. Tá?
tá? A longa distância por potência e por calibre. Normalmente aqui a gente usa 2 calibres, o 4,5, o 5,5 e está entrando o 6 agora. Não abordei o 6. Eu vou abordar no caso o 4,5 e o 5,5 que são mais usuais. Mas o 6 varia muito pouquinho do 5,5 nesse caso, principalmente porque, por exemplo, se você comprar o chumbo CBC, ele é 6 milímetros, mas basicamente o peso dele é o peso de 5 milímetros. Então ele vai perder um pouco de alcance, que ele é maior, ele vai ter mais partes dele sofrendo atrito com o ar, então ele vai ter um arrasto mais difícil um pouquinho, já que ele não é mais pesado ou é muito pouco mais pesado, tá? Mas isso que eu vou apresentar aqui agora, deixa eu botar aqui, tá? Que é tiro a longa distância aqui, essa tabela não é fixa, tá? Ela é variável, mas gira em torno dos valores que estão aí nela, tá? Um pouquinho a mais, um pouquinho a menos. Aliás, eu quero dizer a todos no canal, não existe verdade absoluta só a de Deus. Por quê? Porque as coisas estão em constante evolução e há muitas linhas de pesquisa. Eu tenho passado coisas no canal aí, às vezes eu vejo as pessoas comentando aqui, mas ninguém tinha colocado isso, eu estou aprendendo, eu não sabia, porque as informações são muito escassas e quem tem às vezes não quer partilhar ou não quer montar um vídeo porque dá trabalho, não quer manter um canal porque não é brincadeira, você não tem patrocínio, não tem nada, tem que dispor seu tempo, essa coisa toda, as pessoas não põem. Né? Mas como a arma é estudada por diversos segmentos de diversos países, um país às vezes aponta uma coisa, outro aponta outra, a gente tem que entender que os países estão apontando dentro da realidade deles, de temperatura, de clima, de relevo, de altitude e de uma série de outras coisas. Mas normalmente é isso que vocês estão vendo na tabela aí. Um tiro de longa distância para o calibre 4,5. Vamos considerar aqui que o ângulo da arma está em 0 grau. Quem viu as aulas anteriores aí, principalmente aquelas com simuladores, sabe que a arma está a 0 grau. Ela está apontada diretamente para frente, como se ela tivesse até com um prumozinho, com a bolinha no meio. Ela está no horizonte, certinho na linha horizontal. Então um tiro de carabina 4,5 na horizontal, com um atirador com uma média de 1,70 m de altura. Por isso, daquelas aulas lá de simulador, se você não viu, vá e veja se você quer aprender, quer praticar legal. É importante os segmentos das aulas, tá? Mas considerando um atirador de 1,70 m, mais ou menos, com o ângulo da arma em 0 grau, se ele disparar uma carabina calibre 4,5 e ela fizer 150 metros por segundo, o projétil, o alcance útil dele vai ser 70 metros mais ou menos, embora ele vai mais adiante, mas o alcance útil é por volta de 70 metros. Se ela tiver 180 metros por segundo na boca do cano, você ganha 10 metros. Aqui mesmo, mais 30 metros a mais na boca do cano, você ganha só mais 10 metros. É porque existe toda uma força, tá? No efeito da gravidade, sobre o projeto quando vai perdendo aceleração, no arrasto, que uma outra hora eu vou postar, mas no momento eu não vou entrar muito nisso, para até não tirar o vídeo do que é o objetivo dele. Mas com 180 metros, o alcance útil é por volta de 80 metros de distância da arma. Se a arma fizer 220 metros por segundo, 4,5, o alcance útil é mais ou menos 100 metros. Tá? Se ela fizer 300 metros por segundo na boca do cano, normalmente é 130 metros, pode passar um pouco, pode diminuir um pouco, tá? Isso no calibre 4,5. E se ela fizer 346 metros por segundo, normalmente o alcance útil dela é 150 metros. É bom a gente entender aqui, lembrar que nós estamos falando de alcance útil, não de alcance real ou alcance efetivo. Essas distâncias são variáveis, mas elas foram estabelecidas segundo uma série de cálculos, tá? De forma que a arma que tiver um pouquinho descompensada vai atingir esses 70 metros, a que tiver bem de saúde, ela vai passar um pouquinho, mas se você mudar o alvo para frente, aí tem que ser na experiência e não na física e na matemática que envolve a arma em si. Então isso no calibre 4,5 e no calibre 5,5. Vamos dar uma olhadinha então. No calibre 5,5 você vai ver que você perde um pouquinho de metragem. Aqui mesmo, mas o calibre 5,5 perde, porque o projétil é mais pesado, ele declina mais depressa em direção ao solo. A
curva que ele faz na sua trajetória, no seu voo, é mais acentuada. E ele, por ser um projétil mais pesado, embora ele vá levar mais energia, mas ele sofre um atrito, o arrasto dele é um pouco mais pesado do que o do 4,5. É como se você faz uma experiência uma hora, você pega um pratinho de plástico e começa a andar com ele contra o vento, ou agitar a mão contra o vento, você vai ver que ele vai impor um peso de resistência na sua mão. Agora pega uma tampa de panela grande e tenta fazer a mesma coisa, que você vai ver que o peso é muito maior. Por quê? Porque tem mais partes daquela tampa maior em contato com as moléculas de ar, então o arrasto daquela tampa, a resistência é maior, por isso que você vai mover ela mais lenta ou com mais sofreguidão. Então o calibre 5,5, como ele é maior, ele gera, o coeficiente de atrito dele é maior, porque ele gera maior resistência, ele atrita mais com o ar do que o 4,5. Nos tiros olímpicos, a maioria é 4,5, aliás, eu acho que é só ele que é usado, não sei se já mudaram, tá? Mas vamos lá então, o calibre 5,5, se a sua arma faz 150 metros por segundo, uma Johnny Black, por exemplo, o alcance efetivo dela, o alcance útil dela está por volta de 60 metros, se for 180, de 70 metros, como vocês estão vendo aí, se for 220, de 80, se for 300 metros por segundo, de 100, se for 346, de 120 metros por segundo. Eu estou falando aqui de cálculos da indústria, considerando cálculo de diversos programas balísticos, considerando a condição de você ter sucesso nesse tiro. Agora, normalmente esses alcances vão um pouquinho além, tá? Mas aí é questão de experiência de cada atirador, para cada um dar uma olhadinha aí. Vamos então adiante aqui. Aspectos desejáveis para tiros de longa distância. Eu até não coloquei aqui não, mas vou mencionar aqui, ver os vídeos anteriores, você precisa de entender aqueles detalhes. Esse canal, gente, ele não é de vídeos curtos, aqueles vídeos pequenininho que vai lá dando um tiro ou que fala meia dúzia de palavras. Não tem como você transmitir conhecimento com isso não, né? Se eu te passar o tanto de livro que eu já li, o tanto de material que eu já vi, para um livro dá muito mais do que todo o tempo de vídeo que eu já postei aí. Então não tem como você fazer vídeo, não é para esse tipo de usuário. O canal é para quem busca cultura no tiro, tá? E conhecer o tiro, a alma do tiro, ou o tiro mais a fundo, tá? Então vê os vídeos anteriores e vamos ver então quais são os aspectos desejáveis para um tiro de longa distância. Tá? Os aspectos são esses aí. Uma boa arma, que não quer dizer uma arma cara. Às vezes uma arma cara se cobra muito pelo a grife, o nome que vem nela. Às vezes uma madeira melhor também, é óbvio que ela tem agregados melhores, um cano mais bem trabalhado, etc. Mas não quer dizer que você tem uma arma mais simples, que não seja uma boa arma. Tem arma que tem aresta na raia, na boca do cano, tem peno, que já sai com os parafusos mal encaixados, ou parafuso grosso, sem um ajuste direitinho. Não é uma boa arma, né? Pode ser bonitinho e tal, mas ela vai complicar. Por isso que eu vou dar até um conselho aqui. Às vezes você não comprou, espera um pouquinho, junta um dinheirinho, um pouquinho a mais e compra uma arma boa. Você vai ter arma pro resto da sua vida. Então uma arma boa, um bom projétil. Não adianta querer fazer certos acertos aí com projéteis muito ruins. Eu vou até fazer um vídeo, tá? Vou ver se o próximo é de longa distância. Vou dar uma abordadinha em projétil aí para longa distância, só para evitar de você não ter sucesso às vezes e achar que o problema é você. Às vezes o problema é o projétil. Com isso tem que ser um projétil caro? Não. Tem que ser um projétil bem acabado. Eu não sou de investir em projétil muito caro, não. Eu não sei se é porque eu atiro muito, tá? Eu atiro todos os dias e atiro muito mesmo. Se eu for comprar projétil muito caro, eu tô perdido, eu tô quebrado daqui uns dias, né? A não ser que a galera do canal vai dar pro doutor Ayata aí chumbinho de presente, tá bom? Mas é preciso ter um bom projétil, um bom apoio, porque tiro a distância longa é quase impossível, é praticamente impossível ser feito na mão mesmo, só na empunhadura. Então precisa de ter um apoio. Um bom apoio é um apoio caro também, não, mas é um apoio fixo, sólido, que propicia a arma uma boa ancoragem para que você faça o disparo. Você precisa ter também o conhecimento e domínio das técnicas
técnicas de tiro, como a empunhadura, avisado, acionamento do gatilho e etc. Se você tiver estas coisas, você está habilitado ou se você procurar dentro dessas coisas o melhor possível, você está habilitado a começar a tentar ser um atirador de longa distância. Então vamos adiante aqui. O treinamento básico para tiros de longa distância. Agora nós começamos a entrar na parte prática do tiro de longa distância. Esse tiro demanda treinamento, como todo tiro. Quanto mais você treina, você se aperfeiçoa e você fica melhor. Então, o tiro de longa distância, existe treinamentos para ele. O primeiro que eu quero passar é um treinamento, deixa eu botar o quadrinho aí, que é esse treinamento aí, ó, zoneamento variável de POI. Tá? Lá fora, normalmente eles chamam isso, como está embaixo, de Point Blank Range. Tá? Eu não conheci com esse nome. Depois, um bom tempo depois que eu tive informação de que lá se fala assim, mas na minha escola de tiro era chamado assim, zoneamento variável de POI. Só relembrando o que é o POI. POI é uma sigla em inglês que quer dizer Point of Impact, ponto de impacto, tá, no alvo. Então, o zoneamento de ponto de impacto no alvo. O que esse treinamento consiste? Ele consiste nisso que está aí diante de nós aí, em treinar disparos a metragens, a distâncias diferentes, dentro de uma variação que pode ser um pouquinho para cima do alvo que você atirou, do centro do alvo, ou um pouquinho para baixo, sendo que o ponto de impacto é sempre o centro do alvo, com um tamanho pré-estabelecido. O alvo tem que ter um tamanho pré-estabelecido, a partir de um ponto médio de zeragem da mira. Eu não abordo muito fórmula e conceitos, eu troco os conceitos muito em miúdo, porque você vê um conceito desse aí, às vezes para quem nunca viu falar disso, até embola o cara aí olhar, consiste em treinar, tal. Vamos falar na prática então, como que é para você começar a fazer também o seu treinamento. Vamos adiante aqui, vocês estão vendo aí o nosso quadrinho aí, como sempre, como se fosse o nosso campo de tiro, para ajudar na nossa didática. Então eu procuro ter um método audiovisual. Então digamos que nós estivéssemos nesse terreninho aí para poder treinar os nossos tiros, para vocês entenderem o conceito que foi dado ali atrás de zoneamento variável de POI, tá? Então nós teríamos a nossa carabina, já colocamos ela aí na tela, e nós vamos começar a treinar o zoneamento variável de POI, tá? A gente chamava ZVPOI, depois eu fiquei sabendo que ia chamar de Point Blank Range. Então vamos deixar como você quiser chamar, mas atualmente o nome me parece esse aí. Então você vai colocar um alvo, tá? Digamos aí, nós colocamos aqui a 15 metros. Vamos colocar aí um alvo, nós medimos 15 metros da carabina e a 15 metros nós vamos colocar o nosso alvo, tá? O nosso alvo tá aí e ele é essa bolinha vermelha que vocês estão vendo aí. E ele tem, digamos que ele tenha 5 centímetros, essa bolinha vermelha tenha 5 centímetros, tá? Que é o ideal realmente para começar a treinar com arma de ar comprimido. É um alvo de mais ou menos 5 centímetros. Por quê, perdão? Porque ele tem mais ou menos 2 polegadas, tá? Totais. Então o que acontece? Por volta disso você sabe se a sua arma está sendo precisa ou não. Vocês lembram que lá atrás nós falamos a precisão por volta de 1 polegada. Então ele tem 2 polegadas. Você tem como aferir melhor. Então colocamos o nosso alvo aí a 15 metros da nossa carabina e o que nós vamos fazer? Isso aí, um disparo. Vocês estão vendo aí a linha branca, a linha do disparo, sempre uma curvazinha, uma parábola, que o projétil ele descreve sempre uma parábola. Tá? A gente, já falamos isso lá atrás, ele nunca vai em linha reta, as pessoas acham até que é, mas ele vai numa configuração de uma parábola e perdendo altitude até tocar o solo. Então nós atiramos no alvo, zeramos a mira para acertar o centro do alvo, como vocês estão vendo aí,
a 15 metros de distância. Então você colocou o alvo a 15 metros, 5 centímetros, imprimiu lá no papel, está acertando no meio, está direitinho, sua mira está zerada, tá. Então você pode começar a treinar o zoneamento variável de POI, o ZV-POI ou Point Blank Range. Como que é esse treinamento? Você pega o alvo e faz o seguinte: você puxa o alvo um pouquinho para frente e mantém a mira que você fez lá no alvo que está a 15 metros. E você atira e vê no alvo da frente, vocês estão vendo aí na montagem aí, você vê no alvo da frente qual é o ponto em que, chegando um outro alvo de 5 centímetros perto de você, qual é o ponto em que o projétil toca nele, qual a metragem mais próxima da arma que o projétil ainda toca nele. Tá? Porque já que o projétil ele faz uma curva no ar, uma parábola, então ele vai subindo e depois ele começa a descer. Vocês veem aí, eu coloquei aqui, da minha arma é assim, o primeiro alvo que nós colocamos aí, já fazendo a visada como se eu estivesse atirando a 15 metros, a minha arma toca na pontinha dele lá em cima quando ele está a 7 metros da arma. Então eu zero a arma a 15 metros e chego o alvo de 5 centímetros para perto de mim, chega até quando ele está a 7 metros, mantendo a visada lá no 15. O projétil ainda acerta a pontinha de cima do alvo, porque o projétil faz aquela curva parabólica, então ele sobe e depois ele desce, vamos dizer assim, né? Na nossa analogia de trajetória do projétil. Então ele toca a parte de cima do alvo quando ele está a 7 metros de mim. Tá? E lá atrás, na parte de trás, quando eu vou distanciando o alvo também e mantendo o tiro POI no centro a 15 metros, o projétil começa a descer, vai descendo, descendo, ele toca a parte de baixo inferior do projétil. A última lugarzinho que ele toca ainda dentro do alvo, o alvo já está a 32 metros de distância da arma. Isso é o zoneamento variável de POI. Digamos que ao invés do alvo, então, fosse um passarinho. Vamos sedimentar o entendimento disso aqui para ver se fica bem claro. Houvesse um passarinho de 5 centímetros, ele estivesse a 15 metros de mim. Eu mirei nele, ele voou e ficou a 7 metros de mim. Eu não mexi na arma, mantive a mira. Eu atiro, eu vou acertar na cabecinha dele, lá em cima, na pontinha da cabeça dele. Por quê? Porque a minha arma, ela varia dentro de um espaço de 5 centímetros de curva, desde os 7 metros até os 32 metros. E se ao invés de ter voado para perto de mim, aos 7, onde eu acertei lá na cabecinha dele, ele tivesse voado e ficado a 32 metros de mim, eu mantendo a arma alinhadinha, do jeito que eu mirei quando ele estava a 15, eu daria o tiro e o chumbinho pegaria lá no pé dele. Então, o zoneamento variável de alvo, de POI, perdão, o que é que você faz? Você zera a arma, igual nós colocamos aí primeiro a 15 metros, e vai chegando o alvo a perto de você sem mexer na mira. Tá? O ideal é pôr a arma apoiadinha num lugar e vai fazendo disparo. Você vai ver que os chumbos vão pegar cada vez mais baixo, porque a trajetória dele, na hora que ele sai da boca do cano, em relação à visada que a gente faz, é como se ela fosse ascendente. Então ele vai tocando cada vez mais para cima, para cima. O último tiro, a última metragem no qual ele chegou, ele ainda feriu a pontinha do alvo lá em cima. Esse é o seu zoneamento acima. E depois você vai chegando o alvo para trás de 15 metros, mantém a arma também no mesmo lugar. Como você programou ela para acertar o centro do alvo a 15, vai chegando o alvo para trás. Você vai ver que o disparo vai só caindo para baixo do centro, caindo, até a hora que ele acerta lá embaixo, no último lugarzinho. A partir dali ele iria acertar fora do alvo. Esse último disparo que acertou a parte de baixo de tudo, sem sair do alvo, é o seu zoneamento abaixo do POI. Então, a minha arma, por exemplo, um alvo de 5 centímetros, eu mataria um passarinho. Se eu mirasse nele a 15, ele voasse a 7 metros de mim, eu acertaria nele. Se ele voasse para trás até 32 metros, eu com a arma, igual eu mirei nos 15 metros, eu acertaria também o pé dele. Então, por que isso é importante demais em tiro de longa distância? Porque se você souber qual que é o zoneamento, a metragem de zoneamento variável da sua carabina,
você vai ter uma chance muito grande de acertar sem precisar de ficar fazendo compensação na visada em 1000 DOT. E se você por acaso vier a compensar, a sua possibilidade de acertar é muito maior. Por quê? Porque você sabe qual é o zoneamento variável da sua arma. O tiro de longa distância fica facílimo quando você pratica isso e quando você descobre isso da sua arma. Eu coloquei a 15 metros, o ideal é que comece a 15, mas ele tem que adiantar, porque a 32 metros, igual está aí na nossa gravura aí, já seria um tiro de longa distância, mas a gente busca tiros maiores, não é verdade? Então vamos dar uma andadinha aqui, você depois repete, coloca o alvo, vocês estão vendo aí o slide aí, o mesmo alvo de 5 centímetros a 45 metros de você. Zera a mira para ela acertar lá no centro, lá na mosca. Zerou, você vai descobrir agora a 45 metros qual é o seu zoneamento variável de pó e o seu point blank range, qual que é. Você pega o alvo, mantém a mira lá a 45 metros, você faz o quê? Puxa o alvo para frente até a hora em que ele vai tocar a parte superior do alvo. Na gravura ele até ficou invertida aí, tá? Ficou o primeiro na parte inferior e o de trás na parte superior. É o contrário, vocês desculpem aí, tá? É o primeiro, ele tocaria lá na ponta de cima do alvo e o de trás lá na ponta de baixo, que o projeto vai declinando. Então, por exemplo, da minha arma também, se eu zerar a mira a 45 metros e eu for puxando o alvo para frente, até quando ele estiver a 20 metros eu estou acertando nele ainda, lá na cabecinha dele. A partir daí os tiros ficam todos para cima dele. E se eu distanciar o alvo até 78 metros, vocês terem ideia o tanto que o zoneamento variável de pó ajuda. Até 78 metros, se eu mirar como se eu tivesse a 45, eu acerto ainda no alvo, porém na parte de baixo dele. Sem precisar de fazer compensação, eu vou conseguir acertar direitinho o alvo, tá? Isso, por exemplo, se você for tirar uma latinha de refrigerante a longa distância, se você souber isso aí, pronto, o tiro tá feito. Eu me lembro, vou até citar o nome dele aqui, o Federovics me perguntou, tem um vídeo aí com a New Fênix acertando umas latinhas a 40 e poucos metros de distância, ele perguntou aqui, mas você teve que fazer muita compensação? Eu nem fiz compensação. Por quê? Porque eu conheço o point blank range da minha arma ou o ZVPOI, o zoneamento variável. Então, sabe, não posso mirar no X aqui, porque é lá mesmo, que nessa distância o meu chumbinho não vai ter declinado para não acertar aquela latinha, nem subido para poder sair fora dela. Então, o primeiro treinamento é esse aí, que a gente deve fazer. Tá? É claro que nem todo mundo tem metragem suficiente para isso, tem espaço, mas dentro do possível, se você puder, vá treinando. E o que acontece? Depois que você conhecer o zoneamento variável da sua arma, por exemplo, vamos dizer aqui da minha New Fênix aqui, essa medida que vocês estão vendo aí da minha New Fênix, eu atiro a 60 metros e se eu tiver com a arma bem apoiada, tá? E o chumbo não for um chumbo com defeito, que às vezes você não vê, mas ele tem, eu normalmente eu acerto, eu não perco. Já fiz muitos tiros a distâncias assim, 50, 60 metros, todos eles com sucesso total. Por quê? Porque eu conheço o ZVPOI ou Point Blank Range, o zoneamento variável de POI da minha arma. Então esse é o primeiro ensinamento para você começar a praticar para tiro de longa distância. Tá bom, galera? Eu espero não tenha sido uma aula complicada, que dê para entender, e na próxima nós vamos passar mais sobre a prática para você começar então a ter os seus sucessos ou ter a sua mira melhorada ainda mais a longas distâncias, tá bom? É aqui Arquimedes de Caratinga, doutora Ayata, desejando um abraço à galera do canal aí.